Ei, meu povo, bom dia, boa tarde, né? Já passa das 2 horas da tarde, eu tô aqui, ó. Olha, preguiça não faz nada. Ou não, hein? Pensa demais, pai. Nossa, né? Fiz, tô precisando de movimentar um pouquinho, mas o que tá mais fazendo diferença, né? É pensar bastante, né? Mas sabe, gente, é tanta coisa, né, que tem pra falar, é tanta mensagem, né? Mas vamos lá. Vamos falar uma mensagem importante agora para vocês. Gente, ao longo da história, nós vemos muitas mudanças na nossa sociedade, né? E todas essas mudanças, gente, elas são de uma certa manipulação que acontece de tempos em tempos, mas é imperceptível, né? Isso é feito geralmente de quarta dimensão. A quinta dimensão só traz coisas boas para cá, mas da quarta dimensão é que traz algumas situações conflituosas e mudanças complicadas e até mesmo agressivas, né? Intensificadas em objetivismos cegos, né? De certos líderes mundiais, de certos governos, né, que têm ideias muito limitadas e fechadas, né, no âmbito ali individual, né, um egoísmo, é o egoísmo, né, das pessoas. Então, o que acontece é que existem forças, gente, como eu já explanei no vídeo sobre as cidades intraterrenas, que tem forças que elas estão atuando a modificarem o DNA das pessoas, né? E isso acontece desde a antiguidade, né? Isso já aconteceu, ainda acontece, né? Tem também as forças extraterrestres de quinta dimensão que interagem com isso, mas é de um modo menos perceptível e mais subjetivo. Não é tão objetivo e nem tão perceptivo, porque não são mudanças que alteram a percepção dos seres, são mudanças sutis que vão auxiliando os seres a perceberem coisas além dessa realidade. Então o que acontece, gente, é que, por exemplo, ao longo da história aconteceram mudanças radicais, né? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? No norte da Europa, por exemplo, né? O norte da Europa, gente, eu vou ser bem objetivo assim, porque se eu for falar demais, né, vai ficar um vídeo enorme que já passa de 3 minutos, né? Então eu gosto de ser objetivo, né? Por mais que eu gostaria de falar muita coisa também, porque é muita coisa a se falar, sabe? A Europa, basicamente, né, o norte, a Europa em si, né, que é o norte seria o norte do mundo, né? Catalogando as direções. Então, na Europa foi se contaminada, gente, foi contaminada, digamos assim, foi influenciada geneticamente, né, por um gene neandertal, né? Isso foi um povo, né, que foi feita uma mudança genética neles. Eu não sei nem como eu posso dizer que isso foi, por exemplo, na era do cobre, né? Por exemplo, no período do cobre, né? Foi ali basicamente das estepes russas que surgiu esse povo chamado de povo da cripta, né? Também tem a ver, é estranho, né? Cripta, né? Tem a ver também com morte, com pós-vida. É um negócio bem, bem interessante de se pensar. Mas esse povo, né, eu já vou até dizer para vocês pesquisem, tá? Pesquisem, que eu não tô falando, né, coisa, né, sem rumo, não é coisa que tem embasamento. Né? Pesquisa aí sobre os Yaminaya. Eu vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo. Os Yaminaya, né, que é um povo que surgiu das estepes russas, né, que tem a ver tem a ver ali com a Ucrânia, mais ou menos ali. A Ucrânia, né, com a ver com a Mongólia, né, que era um povo caçador, né, um povo que cuidava, que tinha suas criações, né, mas fundamentado em guerra, em saques, né, em violência, né, um povo guerreiro, digamos assim, né. Então deve ter a ver com o DNA asiático ali da Mongólia,
com o povo russo. Você sabe, por exemplo, os hunos, né? Os hunos, os mongóis, eles têm uma similaridade genética, né? Mas esse povo Yamnaya, gente, né, ele veio nesse período mais ou menos, né? Eles começaram a invadir a Europa, né? Ali depois ali do período do cobre, mais ou menos, né? Da era do cobre, né? Mais ou menos assim, eles invadiram a Europa, né? Basicamente erradicaram, né? Grande parte ali de uma grande população que tinha ali se misturaram naquela população, né? Eles eram guerreiros, né? Então eles tomavam as mulheres dos homens para se reproduzir e botavam os homens para escanteio, né? Não sei nem o que fazia, né? O que faziam. Era um povo muito agressivo, era um povo violento, mas que também tinha uma qualidade equilibrada de se lidar com as situações, né? Como era um povo voltado a muita guerra, então eles conseguiam, na instância masculina do ser, né, resolver problemas, conflitos simples, né? Mas também eles tinham atitudes bem violentas e agressivas que tomavam mulheres, né, dos outros homens para se reproduzir e, e discriminavam os outros homens, né? Quer dizer, invadiam as tribos, se reproduziam, cuidava das crianças, né, que já eram da tribo lá original e passava as ideias deles para as crianças, né, uma ideia de guerreiro, né, de tribo, uma guerra assim de que tem que ser forte, né, que você tem que ser resistente, masculino, voltada à reprodução, né? Voltada a controlar o ambiente ao seu favor através da força, da guerra, né? Da intensidade. Então esse povo ele se estabeleceu e se misturou em toda a Europa. Inclusive eles têm influência, eles têm uma referência da época que foi criado Stonehenge, né, que não sabe nem como é que fez aquilo lá, que são pedras enormes com um peso absurdo, como é que eles ergueram aquilo? Então eles têm a ver com essa época, né, que foi criada ali na Stonehenge, né, que não sabe nem como é que aconteceu isso. Mas basicamente era um povo assim, gente, violento, da guerra, e que se espalhou por toda a Europa, se misturou por toda a Europa. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre isso, gente, é que esse DNA dos Yamnaya, né, eles são um povo que houve uma manipulação genética neles. Mas eu não sei dizer como isso acontece, gente, porque é um negócio muito complexo, né? Tem a ver com as sociedades intraterrenas da Terra, reinos intraterrenos que guiam a evolução da humanidade, conjunto também com outras dimensões, com outras realidades, né? Então é um negócio muito complexo, né? Que lida com N fatores, né? Mas são seres extraterrestres também que fazem manipulação genética nos corpos dos seres humanos. E isso em quarta dimensão interagindo com quinta dimensão. Então esse povo, gente, é Naya, né? Foram feita uma manipulação genética neles, né? E pasmem, gente, olha o que eu vou dizer para vocês, eles tinham DNA de suíno neles, olha para vocês terem ideia, gente. Então esse DNA suíno foi espalhado pela Europa inteira, então os europeus têm DNA suíno neles, gente, pra vocês terem ideia. E isso também ajudou eles a ter mais resistência, né, a muitos problemas e doenças, né? Ajudou eles também a desenvolverem tolerância à lactose, né, que esses caçadores, esses Yaminais tinham isso, que eles tomavam leite, comiam muito produtos lácteos, carnes, né? Não era um povo de plantação, de agricultura. E tem a ver também, esse DNA Yaminaia tem a ver com os antigos Neandertais, né, que tem também esse DNA. Também, que tem também uma alta resistência, que dizem que foram erradicados. Mas na verdade o que houve foi um hibridismo na Europa que deu a situação desses seres, né? Que se misturaram e reproduziram, né? Aí vamos lá, gente, uma coisa que eu vou ensinar para vocês é como vocês percebem coisas que estão fora do contexto lógico, né?
por exemplo, Iaminaia, né? Iam, né? Iam. Por exemplo, se vocês forem versados, né? Forem assim, tiverem contatos com outras culturas, né? Vou dar indicação para vocês. A cultura tibetana, na cultura hindu, religiosa, tem-se um deus, uma divindade chamada Yama, conhecido também como o Senhor da Morte, né? É a divindade que cuida das regiões infernais que existem em torno da realidade aqui do mundo terreno. Ele comanda todas essas regiões, né? Ele comanda a passagem do corpo físico para o corpo espiritual. Quando acontece a passagem entre a vida e a morte, da vida para a passagem da vida humana para o espiritual. Então esse Deus, essa divindade, ele tem conexão, né, com várias situações e coisas assim graves, extremas, agressivas na sociedade humana aqui, né? E pasmem, gente, olha para vocês terem ideia, ele tem relação com os porcos. Diz que os porcos é um animal dessa divindade, Yama, né? E essa divindade é tibetana, ela está na cultura tibetana, está na cultura indiana, é uma divindade que está na cultura asiática. Então, olha para você ver, Yaminaya. Então, o povo Yaminaya tem o chamado de povo da cripta, né, que tem a ver com o lugar onde se coloca os mortos. Aí você pensa, povo Yaminaya, povo da cripta, né, que tem a ver com a morte. Yaminaya, Yama, Deus, né, considerado o Deus, o Senhor da Morte, Senhor dos Mortos, da cultura tibetana, né, da cultura hindu. Então olha para você ver, gente, como é que tem associação, gente, né? E fora que o DNA Yaminaya é uma união do DNA europeu com DNA asiático também. E tem a ver também, como eu já falei com vocês, com DNA suíno, que eles colocaram. Yama, um animal de Yama, né, considerado dessa divindade, são os porcos, são os suínos. Olha pra você ver, gente, como é que coisas se encaixam, sabe? Coisas que parecem nem ter lógica, coisas que são fundamentadas na religião e nas situações que aconteceram dos povos da Terra, né? Das diversas mudanças, né, dos povos da Terra aqui, né? Migrações de um lugar para outro, né? Hibridizações de um DNA com outro, né? E também alterações genéticas. Então o que eu falo para vocês, gente? Que essas divindades, esses seres, são seres que habitam, gente, o interior da Terra aqui do mundo, que estão habitando lá em cidades que existem, e eles fazem mudanças, gente, radicais e manipulam a genética dos seres desde o início dos tempos, né? Tem a ver também com raças alienígenas, extraterrestres, né? E até seres que estavam aqui antes, né? Antes de serem de acontecer a humanidade, né? Antes da humanidade ser implantada aqui nesse mundo, como um projeto genético que foi também. Então são seres ancestrais que estão aqui há muito tempo, raças extraterrestres também que se interagem com o nível aqui de sobrevivência, com o nível da vivência da terceira dimensão desde muito tempo. Então, gente, só para vocês verem mais ou menos como vocês fazem a analogia de coisas místicas, né, tipo assim, religiosas, né, que estão no âmbito da crença, com situações, com situações que estão também na realidade aqui aparente, né, do nível aqui do mundo aqui, das coisas que acontecem. Então isso aí ajuda vocês a perceber coisas além, né? Mas que muita gente pode pensar também como se fosse uma coisa louca, muito estranha, que é difícil lidar com esses pensamentos, numa lógica que vocês aprendem aqui. Mas eu digo para vocês que isso é que faz a diferença para vocês pegarem e perceber coisas que estão além dessa realidade.